Olá, meus irmãos da cadeira de Teologia Sistemática 3. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém. Nós vamos orar a Deus e iniciar a nossa aula de hoje. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor é Deus vivo, Deus presente em nossas vidas. E isso alegra o nosso coração, dá sentido à nossa vida e alegria em participar da Tua igreja, o Teu povo. Abençoa-nos enquanto estudamos esse tema que está no Teu coração. Fala aos nossos corações, instrua-nos e ajuda-nos, Pai, a andar no caminho, no propósito que o Senhor tem para nós como Seu povo e Sua igreja aqui na terra. Espírito Santo de Deus, guia-nos e dirige-nos à Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa aula de hoje, irmãos, é Batismo e Ceia do Senhor, as ordenanças de Cristo para a sua igreja. Mas antes de avançar, nós vamos recapitular rapidamente a aula anterior, que foi sobre os dons do Espírito Santo. São dádivas de Deus ao seu povo, à sua igreja, capacitando-os espiritualmente para desempenharem as suas funções dentro do corpo, a igreja. Cada membro participar com os seus dons, o seu contributo para a edificação da igreja em amor. Então, os dons são dádivas de Deus ao seu povo e para a glória de Deus e a edificação do seu povo. Então, Corinto tinha aquela história dos dons mais espetaculares, e aí Paulo diz, olha, há prioridades, apóstolos, profetas e assim por diante. Então, esses são os dons centrais, os dons de fundamentação, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E sem a edificação, sem a participação de cada membro, a igreja não é edificada. Então, esta é uma bênção de Deus ao seu povo para o crescimento saudável da sua igreja. Então, hoje vamos olhar para um outro aspecto, as ordenanças de Cristo à sua igreja. Vocês sabem, irmãos, conhecem melhor do que eu a vossa própria cultura, como são importantes aqueles momentos de nascimento, de casamento e também celebrar ou não celebrar, mas participar de um funeral, dar um funeral digno à pessoa. Então, como isso marca a vida de cada um. Eu lembro uma história que um jovem me contou, que ele foi ao distrito ser apresentado à família da sua noiva e fizeram as tratativas do lobolo, então já havia dado uma parte do lobolo e havia de ser apresentado à família da noiva. E aquele encontro familiar, depois de todos os aspectos cerimoniais, né, de entregar e de etc, o lobolo, fizeram então uma festa. E ele perguntou, mas essa festa aqui é para quem? Perguntou para sua noiva. Ela disse, é para si. É para mim? E esse jovem falava e tinha brilho nos seus olhos, porque ele sentiu-se acolhido naquela família. Parentes vieram de lugares distantes só para celebrar aquele dia, aquele momento que marcou a vida do jovem. Deus, na sua sabedoria, irmãos, instruiu o seu povo no Antigo Testamento a celebrar datas e momentos especiais na vida do seu povo. E essas celebrações deveriam comunicar ao coração do povo de Deus algo sobre Deus e o relacionamento deles com Deus. Então, as festas, a Páscoa lembrava a libertação do Egito e outras. Chegamos no Novo Testamento, irmãos, nós temos apenas duas ordenanças ou celebrações, vamos dizer assim. Que eram, na verdade, o batismo e a ceia do Senhor. E é isso que nós vamos estudar hoje, ok? O batismo significa literalmente imergir em água, afundar alguma coisa, um objeto na água. E daí a ideia de batismo por imersão. Os judeus praticavam esse mesmo ato para aqueles que queriam iniciar-se. João Batista, quando começou o seu ministério e pregava a palavra de Deus, ele pregava um batismo de arrependimento. Era um batismo para quem estava a preparar o seu coração para acolher o Messias que estava a chegar. O reino de Deus estava a chegar na pessoa do seu Messias. E quem quisesse receber esse reino com arrependimento e fé precisava preparar o seu coração. Então era um batismo, vamos dizer, preparatório para a vinda do Messias. Os símbolos ou os significados do batismo, irmãos, há muita coisa que poderíamos dizer, mas por questão de tempo nós precisamos resumir.
Batismo significa o quê? Ele é símbolo da regeneração do Espírito Santo na vida do cristão. E Jesus falou isso muito claro naquela conversa com Nicodemos. Eu tenho 3 versículos aqui que são todos desse texto de João. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então Jesus associa aqui a água a uma ação interior do Espírito Santo. O Espírito trabalha lá dentro, regenera a pessoa, nasce ali uma nova pessoa, ela é limpa, ela é purificada da sua velha vida, assim como o Espírito, a água do batismo simboliza justamente isso, esta ação de nascer de novo na vida do crente. Outro texto que fala a mesma coisa, a mesma ideia, é Tito 3,5, que ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. De novo, a ideia de o Espírito estar associado a uma limpeza espiritual que ele faz, opera na nossa vida, mas traz isso para a figura do batismo. Então, é um lavar, é uma limpeza, a regeneração é uma transformação interior. E o batismo, então, em águas, simboliza justamente que houve ali uma limpeza, uma transformação na vida daquela pessoa que está a batizar-se. Batismo, irmãos, precisamos deixar claro, ele não purifica os pecados, não lava, não limpa pecado, não é garante de salvação para ninguém. Tanto que o ladrão na cruz não foi batizado e Jesus prometeu a ele o céu, a vida eterna. Mas é muito importante. As pessoas às vezes acham que entrar naquela água há um poder assim quase místico, milagroso, de que agora eu estou limpo dos meus pecados. Irmãos, se não aconteceu antes um novo nascimento interior pela fé em Cristo Jesus, a água do batismo não vai fazer absolutamente nada. Ela é símbolo de algo que já aconteceu na vida do crente. Batismo é símbolo, então, em segundo lugar, da nova vida. O texto de Romanos 6, 3 e 4 é um texto longo, mas aqui só resumi algumas partes. Diz assim: todos nós que fomos baptizados em Cristo Jesus, fomos baptizados em sua morte. E o que mais? Ali Paulo explica que houve o quê? Uma morte e uma ressurreição de Cristo. E ele saiu do túmulo para uma, vamos dizer, vida ressurreta. Então, quando o crente, irmãos, ele crê em Jesus, ele se une a Jesus pela fé. O batismo simboliza esta união com Cristo, e se estamos unidos com Cristo, nós passamos até a mesma experiência de Jesus. Como Jesus, nós morremos para a velha vida, deitamos na água, afundamos na água, morremos, saímos da água, ressuscitamos assim como Cristo ressuscitou e saímos para uma novidade de vida. Então ali nesse texto Paulo está a falar, irmãos, das duas coisas: da transformação interior que o Espírito opera quando nos unimos a Cristo pela fé, e também do batismo em águas, que simboliza justamente esta transformação. O batismo, irmãos, para a gente perceber melhor, ele era realizado no início, na igreja primitiva, ele era realizado no mesmo dia, poucas horas depois talvez, ou no mesmo culto, não sei, da conversão da pessoa. Então havia lá uma pregação do apóstolo, como aconteceu em Atos capítulo 2, e creram e se arrependeram, e Pedro falou: olha, você precisa se arrepender, crer e serem batizados. E era isso que acontecia. Cria, era batizado. Não como hoje fazemos, há aquele espaço de tempo entre a conversão e o batismo, às vezes 1 ano, 2 anos, 5 anos, isso aí já é uma outra história, mas era assim que acontecia. Então esse texto que Paulo escreve em Romanos 6, 3 e 4, ele como que associa as duas coisas, como se elas acontecessem ao mesmo tempo. A conversão e o próprio batismo em água. Então ele está dizendo: olha, quando você se batizou aconteceu aquilo. Não é que a água produziu aquilo, é que já havia crido, aquela pessoa já havia crido. Então como aconteceu ao mesmo tempo, parece que está a dizer que o batismo em águas faz aquilo, mas não é. É o batismo do Espírito Santo que já vamos ver. Então no Novo Testamento, irmãos, e aqui tem uma frase do nosso estudioso F.F. Bruce: é inconcebível a ideia de um crente não batizado. Porque era muito natural, normal, qualquer pessoa que dissesse eu creio em Jesus, era também batizada. Ok?
Então, batismo é símbolo do novo nascimento, da regeneração e da nova vida. Uma coisa que às vezes nos ajuda a procurar na cultura uma ligação, um paralelo, né? Os rituais de transição que acontecem em muitos povos em África, sai o jovem, o moço, a moça para ser iniciado, ter aqueles rituais de iniciação. Ela sai da sua família, do seu povo, se retira, se afasta e ali é instruída e eles recebem então instruções do que é ser um homem, do que é ser uma mulher dentro da comunidade. E quando eles voltam, eles são aceites como pessoas agora adultas. O homem e a mulher estão aptos para casar. Então há uma festa, há um acolhimento e são vistos agora não mais como criança, mas como pessoas que têm um novo status. Aconteceu alguma coisa e isso estabelece um novo status dentro da comunidade. O batismo, irmãos, é um pouco parecido, mas é claro, é uma ação espiritual de Deus na vida do crente que o introduz na sua igreja. Mas quando ele é introduzido, ele é acolhido. Ele passa a ter agora também um novo status dentro do corpo de Cristo. Ele é filho, ele é irmão, ele é membro da família da fé. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre o batismo em água e batismo no Espírito. O texto é 1 Coríntios 12, 13, que Paulo diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então Paulo está a dizer aqui que independente da posição social, independente do grupo étnico que você faz parte, da tribo, da comunidade, pela fé em Cristo nós fomos unidos, ligados todos a um só corpo, a uma família. A palavra que ele diz aqui é batizados em um só corpo. Então o que ele está a se referir? Ele está a se referir à introdução, irmãos, do crente no corpo de Cristo. É como um batismo, é o que eu acabei de explicar. O jovem volta, né, e participa e entra e aceite na sua comunidade, na sua família, como agora um deles, um adulto, uma pessoa madura. Então, o batismo no Espírito Santo é o ato sobrenatural pelo qual o Espírito de Deus nos transforma e naquele momento nos liga, nos introduz, nos batiza no corpo de Cristo Jesus, a sua igreja. Então, o batismo, irmãos, é símbolo externo de uma coisa que aconteceu internamente. É um símbolo físico, porque você entra na água, você sai da água. É um símbolo físico de uma realidade espiritual, não visível. Mas ele significa algo muito, muito importante para a vida do crente. Então, isso é a distinção entre batismo de água e batismo no Espírito. Então, perguntas... Além disso, irmãos, batismo é um ato de obediência. Obediência a quem? Às instruções do Senhor Jesus aos seus apóstolos, que eram o fundamento da igreja. E ele disse aos seus apóstolos: vocês devem ir e fazer discípulos. O imperativo aqui é fazer discípulos, meus irmãos, a ordem. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que lhes tenho ordenado. Então, o batismo, irmãos, é o primeiro ato de obediência do novo crente, do novo discípulo, assim que ele crê. Ele professa, diz: eu creio em Jesus como o Salvador, o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados, eu creio nele de todo o coração, estou arrependido dos meus pecados. O próximo ato de obediência é batizar-se, porque é isso que Jesus está a dizer. Quem quer ser discípulo, irmãos, deve batizar-se. É uma confissão pública da sua fé. Então, primeira coisa, o batismo é um ato de obediência, porque Jesus disse que quem quer ser discípulo deve batizar-se. Segundo, é uma confissão pública da fé em Cristo Jesus. Por que pública, irmãos? Antes disso, vamos olhar os dois textos. Romanos 10, 9 e 10. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa que Jesus Cristo é Senhor. Então, há um elemento
Crer acontece lá dentro, mas essa fé no Senhor Jesus, ela deve ser expressada pela boca. Ou seja, eu preciso dizer publicamente, sim, eu creio em Jesus de todo o coração. Lucas 9:26 diz, aquele que se envergonhar de Cristo será envergonhado por Cristo quando ele voltar. Então, de novo, essa ideia de quem nasce de novo e crê em Jesus, irmãos, ele deve se identificar com Jesus publicamente. Não se envergonhar de Jesus, mas assumir a sua nova identidade como crente em Jesus, um discípulo de Jesus. Então, ele deve proclamar com a sua boca também. E o batismo é um desses momentos, o testemunho público de que ele está a dizer, eu morri para a velha vida, eu nasci para uma nova vida pela fé em Cristo Jesus e Ele é o meu Senhor, a Ele que eu sigo e não mais ninguém. Então, o batismo, irmãos, ele é um ato público. Por quê? Porque nesse momento há uma demonstração pública de que aquela velha vida que eu tinha ficou para trás. Eu estou a romper, a cortar os vínculos, irmãos, inclusive com aquela coisa de culto aos antepassados, espíritos e tudo mais. E esse testemunho é dado diante de quem? Da comunidade reunida, a igreja do Senhor Jesus, mas também principados e potestades. Isso está em Efésios capítulo 3, 10. É a ideia de que nós estamos unidos como corpo de Cristo com os que estão vivos aqui, mas aqueles que já estão na presença de Deus também são igreja, e há uma só igreja. E no mundo espiritual há então essas testemunhas aí de que estamos a batizar e dizer, olha, acabou o meu vínculo com Satanás e os seus demônios. Acabou. Então é um testemunho público muito, muito importante, irmãos, para qualquer pessoa que entra no corpo de Cristo, que nasce de novo pela fé. Mas se batismo, irmãos, não salva, por quê? Não limpa pecados. Por que o crente deve se batizar? Acho que os motivos já foram mencionados, mas só para relembrar. Primeiro, irmãos, um ato de obediência à vontade de Deus. Discípulo que não aprende a obedecer desde o início, irmãos, não cresce. Então, é a vontade de Deus que o crente se batize. Segunda razão, motivo, porque o crente precisa disso para o seu crescimento. Não tem aquela história de crente batizado, então é aceite para participar da ceia do Senhor. Percebe como há então uma mudança de status do crente batizado. Ele reconhece publicamente que Jesus é o Salvador e professa isso pelo batismo. Então, quando batiza também, continua a crescer, assumir às vezes ministérios da igreja. Para assumir um ministério precisa ser batizado. Então, o crente que não batiza, irmãos, é um pouco estranho. E fica naquele momento, naquela situação indefinida, e é um momento que, às vezes, não há um bom crescimento espiritual. Porque o crente, irmãos, que se batiza, ele é abençoado. Todo ato de obediência traz bênçãos aos filhos de Deus, pela graça de Deus. São os meios de graça que Deus estabeleceu para abençoar o seu povo. O batismo é um deles, a ceia é outro, assim como outros, a oração, etc, etc. Mas o batismo, irmãos, é uma coisa realmente especial. E o crente que o faz, obviamente, é abençoado. Então, agora nós vamos olhar para a ceia do Senhor, porque o nosso tempo está a avunar. Ceia do Senhor. Quem estabeleceu a ceia do Senhor? Obviamente, foi o Senhor Jesus, baseado na ceia ou na festa da Páscoa, que era a celebração judaica. Jesus era judeu. Lucas 22, eu vou ler do verso 14 em diante. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então, Jesus estava aqui instituindo, antes da sua morte, a ceia, que era um momento muito especial para ele e para os discípulos. O que significa a ceia, então, irmãos? Primeira coisa, é uma celebração, é uma renovação da nossa comunhão com Jesus. Não é a ceia, irmãos, não é apenas uma lembrança. É como se fôssemos reviver um momento que nos marcou profundamente e lembrar do que aquilo significa para nós hoje. É aquecer o coração novamente com a lembrança do que Jesus, de quem Ele é e do que Ele fez na cruz. E isso, irmãos, renova a nossa comunhão, nos lembra, como um casal que lembra do seu casamento. Todo ano lembra daquele momento, celebra, se alegra e agradece a Deus da nossa união e da nossa dependência dEle. Então é uma celebração, é uma renovação da nossa comunhão. Segundo lugar, é uma celebração que lembra o quê? A morte de Cristo em nosso lugar, o sacrifício que Ele fez, o sangue derramado e o preço altíssimo que Ele pagou para comprar-nos de volta como seus filhos amados. Irmãos, nós não temos palavras para dizer o que isso realmente significou. Por isso precisamos lembrar e lembrar com intensidade, lembrar com frequência, para que esse ato de Jesus não perca sobre nós, irmãos, o seu impacto, o seu efeito. Porque isso gera no nosso coração alegria, gratidão, devoção, amor, quando lembramos do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. Terceiro lugar, irmãos, a ceia significa uma anunciação. Nós estamos a anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Não é assim que o texto diz? Paulo escreve. Então, irmãos, o próprio Jesus disse, né? E Ele há de tomar conosco no seu reino novamente a ceia que Ele tomou com os discípulos. Então agora estamos aqui nós entre aquela ceia de Jesus e aquela que Ele prometeu que há de tomar conosco. As bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19. Então, irmãos, quando tomamos a ceia, estamos a dizer: Jesus morreu e ressuscitou, sim, pelos meus pecados, Ele me limpou, mas eu estou aqui a celebrar a comunhão com Ele, mas a espera da sua volta. O reino de Deus há de vir quando o Senhor Jesus voltar. Ali haveremos de nos encontrar e viver eternamente. Então, é uma expectativa, irmãos, da consumação da obra de Jesus. Percebe como a ceia é uma coisa grande, profunda, importante para nós como crentes, como igreja do Senhor Jesus. Então, uma outra coisa, quarto lugar, a ceia significa a renovação da nossa comunhão com os nossos irmãos, a família da fé, a família que o Senhor Jesus nos deu. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, ou um só corpo, porque todos participamos do único pão. Esse é o texto de Paulo sobre a ceia. Então, todos nós somos muitos membros, mas somos um corpo e temos um só pão, a mesma ceia. Partilhamos do pão, que é a vida do Senhor Jesus. O corpo que Ele deitou na cruz, né? Ou ofereceu na cruz. Então, irmãos, é uma renovação desse vínculo, experimentar essa verdade. Estes são os meus irmãos, esta é a minha família, é aqui que eu sou amado, aceito e corrigido, é estes a quem eu devo servir. Então, irmãos, a ceia ela só faz sentido quando tomamos com os nossos irmãos, na presença do Salvador, do Pai, do Filho e do Espírito. Então, a ceia, irmãos, ela significa essas quatro coisas. Primeiro, a renovação da nossa comunhão com o próprio Senhor Jesus. O segundo lugar, a lembrança da sua morte sacrificial em nosso lugar. Em terceiro lugar, estamos a anunciar que cremos na volta de Jesus para a consumação do seu reino, para aquelas bodas, o casamento do noivo Jesus com a sua igreja, que somos nós. E é a renovação da comunhão com os nossos irmãos. Mas se isso é tão importante, irmãos, devemos
Praticar a ceia quantas vezes? Por mês, por semana, sei lá. Então, muitos perguntam quantas vezes. A Bíblia não diz, irmãos, quantas vezes. Não há um calendário. Algumas igrejas praticam 2, 3 vezes por ano. Eu acho pouco. Mas, enfim, cada igreja tem que decidir isso na presença do Senhor. A igreja primitiva fazia isso praticamente em todos os cultos e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Partir do pão, aquele pão chato, grande, né? Parece as apas, e era partido entre os irmãos. É uma referência à ceia do Senhor. Então, era assim que eles faziam, irmãos. Então, nós talvez deveríamos achar um meio termo, né? Fazer isso com frequência para a gente não esquecer o que Jesus fez, o que isso significa, mas também não fazer tantas vezes que as pessoas acostumem tanto e digam, isso é só mais um ritual. Um ritual, irmãos, ele perde o seu significado, o seu valor, se ele não for praticado sempre com reflexão. O que isso significa para nós? Por que estamos a fazer isso? Não é uma coisa automática, mecânica. Então, o ritual não é em si uma coisa má, qualquer um, né? Desde que seja coerente com a palavra, mas ele precisa transmitir as verdades espirituais e ser celebrado com a vida e o poder de Deus. Então, muitas igrejas fazem isso uma vez ao mês. Então, isso é realmente como cada igreja precisa achar o seu ritmo. Mas, irmãos, uma igreja deve sim celebrar a ceia do Senhor com alguma frequência, porque isso pode cair realmente no esquecimento. Como participar da ceia, irmãos? A palavra nos instrui com humildade, com autoexame, confissão de pecados, perdoar os que me ofenderam, se tem alguém, pedir perdão àqueles que eu sei que eu tenho algum pendente. Então, irmãos, eu não posso celebrar a ceia tendo pendentes com irmãos. Então, esse é um assunto sério. E o texto diz que devemos, então, nos examine-se o homem a si mesmo e então coma e beba. Então, a ideia não é, eu não estou em condições, então, esse mês não vou ceiar, não vou participar da ceia. No mês que vem, não estou em condições espirituais, também não hei de ceiar. Irmão, isso enfraquece a vida do crente. Precisa resolver o pendente e celebrar a ceia do Senhor, irmãos, porque ele precisa disso para a sua edificação com o corpo. Então, aqueles irmãos que participam de modo indigno, que estão em pecado, têm alguma coisa contra o corpo, contra os irmãos, e participam da ceia, Paulo diz, um assunto muito sério, a pessoa está a tomar condenação sobre si. E esta era a razão pela qual havia muitos fracos espirituais, doentes e não poucos que dormem ou que perderam a vida. Então Deus, diz Paulo ali, que ele estava a disciplinar os crentes que estavam em pecado e participavam da ceia daquela maneira. É claro, nós temos que entender o contexto, isso exige um estudo um pouco mais aprofundado, irmãos. Mas há uma seriedade no assunto. Então precisamos lembrar disso. Concluindo a questão da ceia do Senhor, irmãos. Então, a ceia do Senhor é uma ordenança que deve ser praticada pelo povo de Deus, a igreja, para trazer, reavivar na nossa memória, aquecer o nosso coração com a lembrança do que Jesus fez na cruz por nós. E também para nos fortalecer espiritualmente, na comunhão com Ele, na comunhão com os nossos irmãos e confessar, Jesus Cristo, estamos a te aguardar. Nós somos o povo da esperança. Então, pensando aqui num fecho para esses dois temas, irmãos, o batismo e a confissão pública é um ato de obediência e o novo crente professa a sua fé em Cristo, como dizer, estou agora a caminhar realmente com Jesus, morri para a velha vida e nasci para uma vida nova, uma novidade de vida. E este é um ato, irmãos, indispensável. O crente precisa batizar-se. A ceia do Senhor é uma celebração que nos faz relembrar a morte de Cristo em seu lugar, a sua volta, e assim renovamos, irmãos, a nossa comunhão com Ele e com o seu povo. E que Deus nos abençoe, irmãos.